Palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar os irmãos na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Glória a Deus. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Vamos fazer uma leitura de maneira responsiva. Todos os irmãos encontraram? Amém. Tem uma parte do capítulo 3 e ela entra no capítulo 4 de 2 Timóteo. Nós vamos ler do versículo 14 do capítulo 3, que entra e vai concluir o versículo de número 5 do capítulo 4. Todos encontraram? Amém. Versículo 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Deus te aproveitou palavras das sagradas letras, e pode fazer-se sábio na salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redargues, repreendas, exortes, com toda a humanidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Amém? Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez poder estar mediante a leitura da Tua Palavra, com gratidão após havermos louvado o Teu nome. Queremos Te agradecer e Te pedir nesta noite, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, fale conosco, para que possamos sair daqui melhorados, despertados e mais preparados, Senhor, para o dia da Tua vinda. Oramos e pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Meus irmãos, nós estamos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. A bondade de Deus, ela tem nos rodeado, tem nos cercado e tem nos feito permanecer caminhando de força em força. A vida
Eu fico tão chateado quando eu vejo alguém que quer pegar e pintar o quadro da vida como se fosse uma coisa bem fácil de viver. A vida não é fácil de viver. A vida, ela é um desafio que nós temos que enfrentar todos os dias, em todo o tempo. Seria tão bom que a gente fizesse um trabalho só, e só no trabalho a gente ganhasse o suficiente para poder viver o resto da vida daquele trabalho. Mas acontece que nem sempre dá certo assim. Todos os dias a gente tem que conquistar o território, tem que ir para o embate, e haja visto que ouse alguém dizer que de manhã mata o urso, meio-dia mata o leão, e para fechar o dia mata um gigante. E eu passo a entender que tem dias na nossa vida que não é muito diferente disso. A gente tem que lidar com determinadas situações que a gente fica a pensar: como que isso aconteceu? Como que isso se deu? Como que isso me alcançou? Como que isso veio a existir na minha vida? E a gente fica a pensar. Mas uma coisa que nós jamais podemos esquecer é de que Deus, Ele está conosco em todo o tempo, em todas as instâncias dos acontecimentos da nossa vida. Deus nunca nos deixa só e nem nos desampara. Ele sempre está por perto. Eu sempre me lembro, eu li um livro, que o título daquele livro ele é Ao Deus Desconhecido. E o autor daquele livro ele é um bispo da igreja quadrangular, do Evangelho Quadrangular. Ele conta no conteúdo do seu livro, ele conta os embates e os impasses que ele teve que enfrentar no decorrer da caminhada da vida dele. Como foi difícil os desafios, como foi difícil as pelejas, as batalhas, as lutas, como foram difíceis. Mas ele chega a uma conclusão que, em muitos dos momentos da nossa vida, a gente reclama por alguma coisa, por não conhecer plenamente quem é o nosso Deus. E a partir do momento então que a gente passa a entender, passa a compreender qual é a vontade de Deus, a gente passa a ser mais agradecido, ser mais adorador, ser mais crente, ser mais corajoso, ser mais firme e ser mais constante em tudo aquilo que a gente faz no tocante ao nome de Deus. Se a gente não tiver cuidado, os embates da vida, eles nos fazem retroceder, eles nos fazem desanimar. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, irmãos, muito rápido na vida da gente. A gente quer que as coisas venham fluir de uma maneira que a gente venha ficar satisfeito com aquilo que a gente quer que aconteça. E nem sempre o que a gente quer que aconteça é o que vai acontecer nas nossas vidas. Mas sempre nós precisamos entender uma coisa,
que tudo aquilo que Deus não permite acontecer naquele momento que a gente queria, é porque Deus está reservando o melhor para nossas vidas. Deus está nos resguardando de alguma coisa que seria. Esses dias eu passei por uma experiência interessante. Com as dias, ele comprou uma moto Bis. Primeiro ele foi lá em casa e me ofereceu ela. Falei, pastor, tem uma pessoa que está querendo vender uma moto e a pessoa está querendo vender porque está barata a moto. Aí eu fui olhar. Aí do jeito que estava, para mim não ficava barato. Aí ele esperou um pouco por mim e eu não fui, e aí ele foi. Aí ele comprou e resolveu tudinho. Quando ele resolveu tudinho, aí ele quis vender ela. Aí quando ele quis vender ela, aí ela estava do jeito que eu precisava. E já estava resolvido os problemas tudo. Aí eu comprei ela. Eu fiquei com ela. Falei, agora eu vou esperar e vou pegar esse dinheiro de volta, deixar ela aqui uma reserva. Para pegar o dinheiro quando as coisas estiver mais apertada, recorre e pega o dinheiro. Aí fiquei com essa motinha, anunciei, e apareceu golpista de tudo quanto foi lá no Face, querendo me dar o golpe, querendo de todas as maneiras. E eu fui tirando, até que eu tirei o anúncio de lá. Fiquei chateado porque eu estava precisando do dinheiro. Guardei ela. Pastor Daniel, indo lá para a padaria dele de madrugada, um ônibus foi e bateu no carro dele. Aí ficou sem o carro. Aí eu disse, mas você empresta a motinha para nós? Eu peguei e emprestei para eles. 3 dias. Daqui 3 dias nós te devolvemos ela. 3 dias virou 3 meses. Porque ele botou o carro para arrumar e o cara não entregava o carro e ela ficou e foi ficando. E eu com a saudade dela. Todo dia eu olhava na área, eu olhava o lugarzinho dela vazio. E eu pensando comigo, chato, e agora? Aí até que orando, e eu fui lá e pelejei, comecei com o rapaz para ver se ele ia adiantar para entregar o carro deles. E nada. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Deixa isso como está. A hora que for a hora de Deus vai dar certo. Aí deixei para lá. Ficou, até que chegou o dia que eles receberam o carro deles de volta e entregaram ela. Levei ela para casa, lavei bem lavadinho, encerrei, deixei tudo lá de novo, quietinho. Agora vou deixar ela aqui quieta. Aí ouvi uma voz que falou no meu coração assim, agora se você anunciar, vende. Aí eu pensei, porque essa uma coisa, sentado onde eu estava, eu só virei para ela, tirei umas fotos e anunciei. 30 minutos o rapaz me ligou. Eu disse, senhor, essa motinha, ela é sua mesmo? Documento está no seu nome? Eu falei, tá. Ele disse, eu posso fazer uma proposta para o senhor nela? Pode. Aí eu disse assim, eu tenho um lote, paguei 41 parcelas de prestação, dei 3 mil de entrada e paguei 41 parcelas já desse lote. O senhor tem coragem de trocar essa moto nesse lote comigo? Falei, o lote é seu? É, senhor, está tudo meu nome, só que eu não tenho dinheiro para ele voltar. Ele disse, não, eu troco com o senhor assim mesmo. Aí eu tinha comprado ela por 9.500, peguei o ágio do lote de 18 mil pago. Aí ele demorou um pouquinho, porque tinha que puxar um documento, venceu mais uma parcela e ele pagou mais outra parcela. Aí ele me entregou o lote com 42 parcelas pagas, eu tinha dado 3 mil de entrada. E a motinha se transformou numa bênção. Amém. Tudo no tempo de Deus, irmãos. O que mais prejudica nossas vidas é nós queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo. Porque se eu tivesse vendido ela
Quando eu anunciei, sabe o que tinha acontecido? Faltou dinheiro para cobrir não sei o que, tira 1.000. Faltou dinheiro para cobrir não sei o que, tira 2.000. Faltou dinheiro para não sei o que, tira mais 1.000. Aí quando fosse passar a égua lá, não tinha mais nada, porque tinha acabado tudo. Aí agora ela está lá. Aí daqui 2 anos, se eu tiver interesse, eu vendo e dá para me pegar umas 4 bis e tipo daquela lá, tranquilinho de volta. De 1 multiplica para 4. E é assim que acontece. Tem coisa que acontece na sua vida que você não pode tentar alterar o curso delas. Não pode. Se você alterar, vai dar errado. Bom seria que todas as vezes que a gente tentasse, pastor Milton, fazer uma coisa, Deus colocasse o pé no meio e dissesse assim: não, aí não, você não vai fazer não. E Ele impedisse a gente de fazer determinadas coisas. Mas Deus tem 2 manifestações da sua vontade. Ele tem a vontade direciva e tem a vontade permissiva. E às vezes Ele permite que determinadas coisas aconteçam para que nós possamos crescer um pouco mais, possamos ganhar equilíbrio um pouco mais na nossa vida. Porque segunda-feira eu estava conversando com a irmã Ana, que teve aqui no domingo. Eu estava dizendo para ela, às vezes a gente quer a solução do problema para lá, só que a maior parte das vezes o problema que está acontecendo para lá é para trabalhar para cá. Os acontecimentos que se dão para lá é para lapidar aqui. É aqui que precisa ser lapidado. Aí quando aqui é lapidado, aqui é trabalhado, aqui é organizado, aí se resolve para lá. Mas nem sempre o que acontece para lá era porque era para o mal nosso, mas sim para o nosso crescimento. Eu estava analisando Diácono Irmão Silas e pensando, olha, Deus tinha como alterar. Os hebreus estavam no deserto e eles estavam chateados, e eles disseram: olha, era muito melhor quando nós estávamos lá no Egito. Lá no Egito tinha bastante alho com fartura, tinha repolho e tinha cebola, e nós tínhamos panelonas e comia, se saciava. Agora, olha só a escassez que nós estamos tendo aqui, olha a dificuldade. E o representante do povo foi a Moisés e reclamou: disse: olha, Moisés, esse povo, do jeito que está aí, vai demorar, eles vão apedrejar nós tudo. Aí Moisés vai conversar com o Senhor. Disse: olha, Senhor, o povo está reclamando aí que está meio difícil. Ele disse: não, espera aí, vou resolver. E a Bíblia diz que soprou o vento soprou sobre a face das águas. E quando o vento soprou sobre a face das águas, veio um cardume de codornizes, que era codornizes para todo lado. E eles comeram a tal ponto de que a carne saía pelo nariz de tanto que tinha carne para eles comerem, tanto que eles quisessem. E Deus mandou o cardume de codornizes e saciou a fome deles de carne. Mas eles não se deram por felizes e continuaram reclamando. E Deus mandou o maná. E aqui dentro do acontecimento dessa manifestação do maná, que nós extraímos uma lição do relacionamento entre nós e Deus. Irmãos, tem coisa que Deus nunca vai permitir que ela saia da nossa vida.
Não é porque Deus é mau, não. É porque Ele sabe que se no dia que sair, nós se perde. Você já viu as formigas? O que o povo diz para as formigas? Quando a formiga quer se perder, o que ela faz? Cria asa. Tem crente que, se Deus não tiver misericórdia dele, não segurar ele na provinha, ele cria asa. E vem o bem-te-vi, quebra ele no primeiro estado. Deus deu aos codornizes, eles comeram. Eles queriam água, a água saiu da rocha e eles beberam. Eles chegaram no mar, a água era amarga, Deus proveu um meio para que a água deixasse de ser amarga, para que eles bebessem. E quando Deus deu o maná, Deus colocou uma condição. Era uma ração para cada dia. Podia comer à vontade, podia pegar, trazer, comer do jeito que quisesse, mas era para cada dia uma manifestação. E se ajuntasse de um dia para o outro, nos dias normais, no outro dia amanhecia tudo podre, tudo cheio de bicho. O único dia que era permitido ajuntar era por causa do sábado, aí podia juntar para comer no dia seguinte. Na nossa vida, irmãos, Deus, dentro das suas diretrizes, Ele cuida de nós em todo tempo. Ninguém pode abrir a boca e dizer assim: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus deu as costas para mim. Ah, como Deus foi injusto comigo. Ah, como Deus não cuidou de mim. Ninguém pode dizer isso, porque diretamente ou indiretamente a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas todos os dias, todos os momentos, todas as horas, em todo o tempo em que nós existimos aqui. A boa mão de Deus está estendida sobre nós. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Pastor, mas eu passo por uma provação horrível. Quem te disse que tu não ia passar? Quem te disse que tu, ficando crente, ia ficar auto-blindado, não ia ser provado, não ia ser tentado, não ia ter aflição? Quem te falou isso? Quem te falou isso te falou enganado, te vendeu uma história enganosa. Porque existe tribulações, existe lutas, existe batalhas, existe pelejas, existe confrontos que nós temos que enfrentá-los. E chega momento na vida da gente que a gente até pensa: desse eu não vou dar conta de passar, desse eu não vou conseguir passar. E quando a gente menos pensa, irmã Eliude, a gente olha para trás e tudo ficou no retrovisor à distância. É como um carro que vai se locomovendo e vai passando e tudo vai ficando para trás. E a gente vai avançando, vai indo, vai vencendo, vai conquistando, vai rompendo, vai cantando, vai chorando, vai gemendo. Mas uma coisa temos por certo, é que enquanto estamos na dependência de Deus, a gente não fica prostrado. Amém. Não fica. Glória a Deus. E é preciso a gente entender isso. E tem algumas coisas que a gente precisa praticar para que a gente não se torne ingrato e perca o temor de Deus nas nossas vidas. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a preocupação que nós devemos manter em sermos vistos aos olhos de Deus como justos. Uma das características que o próprio Deus ele cita a respeito de Jó era que Jó era um homem justo.
Você sabe o que é ser justo, irmão? É não pagar 10 com 5. É não pegar 5 e dizer que pegou só 3. É não omitir. Um dia eu estava conversando com a irmã, ela é crente, e ela estava dizendo para mim assim, ela é advogada, ela estava dizendo: pastor, crente não mente, pastor, crente só omite as coisas. E eu disse para ela: irmã, isso é simplesmente só um apelido que colocaram na mentira. Um dia eu fui na contadora e ela disse para mim assim: olha, pastor, vou falar a verdade para o senhor. O senhor vai regularizar a sua situação. Contador, ele até frequenta a Fonte da Vida, que ele me disse que frequentava lá. Ele disse para mim assim: olha, se o senhor fizer 100, o senhor nunca pode dizer para ninguém que o senhor fez 100, o senhor vai dizer que fez só 10. Porque se o senhor disser que fez 100, eles vão querer o imposto em cima dos 100, o senhor vai viver trabalhando só para o governo. Se nós, irmãos, como que vai funcionar isso? Como que vai dar certo? A Bíblia diz que o que mentia, o que ele faz agora? Não mente mais. O que roubava, o que ele faz agora? Não rouba mais. O que prostituía, o que ele faz agora? Não prostitui mais. O que enganava, o que ele faz agora? Não engana mais. Como que a gente faz com tudo isso? Para que nós possamos ser vistos como justos diante de Deus. Como que a gente faz com tudo isso? Ah, pastor, mas é muito difícil. A gente tem que falar a verdade em tudo. Mas qual que é o mais favorável? É omitir a verdade e perder o céu, ou ser verdadeiro e ganhar o céu? Com luta, coisas duras e difíceis de enfrentar, mas é mais fácil praticar que é justo. Conheci um irmão que ele parecia muito um personagem de um desenho animado que passou há muitos anos aí atrás. E ele comprou um ar-condicionado e disse: rapaz, mas lá em casa está fazendo calor demais da conta, não estou aguentando. Aí comprou um ar-condicionado. Aí quando ele veio da rua, ele já passou na ferragista e comprou um fio. Aí ele foi, chamou o irmão. Ele me chamou, aí também que ele não chamou nem eu nem o Trival, graças a Deus, né? Chamou uma outra pessoa. Aí ele foi lá, mostrou para a pessoa onde era que era, a pessoa foi por debaixo da caixa do padrão, passou o fio lá e ligou o fio direto, por debaixo da caixa do padrão. Levava uma energia paralela pelo beco e ligava lá no ar-condicionado. De dia tirava, de noite ligava. De dia tirava, de noite ligava. Isso é injusto, irmãos. Isso não é justo. Essas práticas, Deus não se agrada. Você vai prosperar é sendo justo no que você faz. Se você tem as mãos sujas, você não adianta pensar que Deus vai abençoar o fruto das suas mãos, que não vai. O que eu conheci de irmãos que trabalhavam em empresa, que o patrão confiava o caminhão na mão dele com um tanque cheio de combustível e ele levava o caminhão para casa e boicoteava o combustível, tirava o óleo diesel, tirava a gasolina do patrão para colocar no carro dele para rodar no final de semana. Deus nunca abençoou ninguém praticando coisas desse tipo. Isso é uma maldição que se auto-desenrola sobre a vida da pessoa. Quer alcançar a bênção de Deus? Faz o que é certo.
faz o que é correto. O que tem de gente que faz esse procedimento é muita gente. Vai lá, compra um carro, assina um contrato tudinho, viu lá que se comprar um carro financiado, os bancos cobram juro mesmo, é juro sobre juro, e compra bonitinho, depois vem, passa os 4 meses, esconde o carro, e a justiça fica procurando, e depois, ou se não, vai nessas empresas aí, que são peritos em fazer isso, e aí arruma uma briga com o banco. Irmão, a justiça de Deus, ela não é que nem a justiça dos homens. Nós estamos vendo que o país está escancarado, a injustiça, as práticas erradas, as negociatas estão acontecendo aí, e muito, e alguém bate no peito e diz: eu estou por cima. Não está por cima é nada, está descendo, está se aprofundando, porque por aqui alguém pode enganar alguém pode ludibriar alguém pode dar propina para alguém, mas virá um dia em que a sua Bíblia e a minha Bíblia, a nossa Bíblia diz que todas as coisas ocultas elas virão a ser reveladas. Não tem como o homem escapar. Para o ímpio, irmão, mentir, enganar, desviar, furtar, praticar tudo quanto é tipo de injustiça, dá certo para ele, enquanto ele não tem conhecimento de Deus. Agora, para mim e para você, não dá certo, porque nós temos um Deus que cuida de nós também, que ninguém precisa dar uma forcinha para ele fazer nada. Amém, Jesus, é verdade, cara. Nunca pense que você tem que ajudar Deus para que Deus possa te abençoar. Você não precisa disso. Deus não precisa disso. Todos os acontecimentos que se deram na Bíblia, que alguém tentou ajudar Deus, deu errado. Pastor, é verdade isso? É. Deus fez uma promessa para Abraão, disse que lhe daria um filho. A Saraia, ela era o quê? Ela era estéril. Deus tinha dito que ia dar um filho para Abraão, sim ou não? Sim. Isso era impossível para Deus resolver? Não. De jeito nenhum. Aí um dia ela lá, por lá, eu penso que naquele dia que Sara tomou a atitude da Agar para se deitar com Abraão, ela estava tendo a visão de Eva. Ela estava andando lá pelo jardim, a mente vaga, pensando por lá, não quer saber de uma coisa? Deus disse que vai dar um filho para Abraão. Ah, eu sou o atrapalho de tudo isso, sou eu a culpado. Vou dar uma mãozinha para Deus, vem cá. Pegou, botou Agar para deitar com Abraão. No ponto de vista lógico, humano, parecia que estava tudo certo, mas aquilo não era o que Deus queria. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Não tente fazer acontecer aquilo que Deus ainda não permitiu que aconteça. Vai dar errado. Não queime etapa, faça as coisas como precisa ser feito, deixe com Deus. O menino nasceu, o problema parecia que estava resolvido, mas apenas estava se abrindo um leque para um problema eterno. O problema é eterno. O menino nasceu, começou a crescer. Quando cuida que não, olha a Sara grávida. E olha a Agar agora destratando ela. E olha o menino lá crescendo junto com o filho legítimo e o problema formado lá. Eu tenho umas coisas
que eu observo muito elas detalhadas na Bíblia. E eu admiro muito a posição de Abraão, irmão Silas. No dia que Sara chegou para ele e falou assim: agora, Abraão, resolve o problema. Ora, sabe lá se o Senhor tinha dito para ela, né? Resolva você. Quem arrumou foi você. Quem antecipou as coisas foi você. Quem quis dar uma ajudinha para Deus foi você. Então resolva você. Mas a Bíblia diz que Abraão pegou Agar e o menino e tentou se desfazer deles, como se Deus não estivesse vendo. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado nas nossas decisões e nos nossos posicionamentos, para que depois a gente não tenha que chorar, não tenha que gemer, não tenha que lamentar, não tenha que se descabelar, perder sono, ficar afligido pela coisa que a gente poderia ter esperado um pouquinho só, para Deus resolver do seu jeito, e Ele tinha resolvido e não ia sobrar problema para ninguém, mas a gente quis colocar a mãozinha, colocou a mãozinha e arrumou o problema para si e ainda para dividir com muita gente. Olha o que Israel sofre hoje. Vocês sabiam, irmãos? Que aquela turma do Hamas, aquela comandida de terroristas, tudo vem da linhagem de Ismael. Tudo. Olha o tamanho do problema que foi criado. Cara louco se reveste de bomba, entra no meio da multidão e se explode e mata tanta gente, e provoca danos para tanta gente. Uma coisa de uma decisão impensada lá anteriormente, que respalda ainda até hoje o problema sobre a vida de muita gente. O Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer uma coisa. Analise bem, pense bem, calcule bem, ouça bem e busque bem a orientação, se essa é a vontade de Deus, o que você está querendo fazer. Porque essa atitude tomada hoje, ela pode ser prejudicial para hoje, para amanhã, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Elas podem ser causadoras de muito sofrimento, muito dano e muitas consequências desastrosas. Quantas filhas que a mãe disse: minha filha, mamãe está vendo, mamãe está sentindo, não vai dar certo. Não, mamãe, mas eu quero. Olha, minha filha, mamãe tem experiência, mamãe já passou, já atravessou esse vale aí, minha filha. Não, mas eu quero. E quando cuida que não, está toda embaraçada, enrolada, com muitas dores e sofrimentos amargos, sem ter como voltar atrás. Tudo porque às vezes tem as pessoas que, quando elas querem uma coisa, irmãos, elas ficam tão desesperadas que elas não se importam de se vai custar a própria vida delas, e entra, e depois as consequências são desastrosas. Irmão, aquilo que não tem dado certo, deixa quietinho. Se Deus te deu um livramento e você passou e você está vivo, continua caminhando. Não olha para trás, não fica lamentando, não fica chorando, com clamúria, com lamentação. Porque
tentavam lá tantos subterfúgios, mas a verdade é uma só: se Deus te deu escape, seja justo aos olhos dele e espere na provisão dele para o tempo determinado que ele tem para a sua vida. Deus tem um tempo estabelecido para a vida de cada homem debaixo do céu. Um tempo estabelecido para cada homem. Fico a pensar quando os discípulos estavam andando com Jesus. Jesus parou as margens de uma rodovia e ele falou para eles assim: olhem para os lírios dos campos. Você está vendo? Sim, senhor, estamos vendo. Ele disse: pois é, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. Olhai para os pássaros, olhai para as aves do campo, que não semeiam e nem ceifam. Sabe o que eu acho mais invocado, irmão? Eu entro lá dentro da aldeia do Vale. Eu sei que vários outros irmãos aqui já entraram para vender mão de obra lá. O João de Barro está com a casa dele. Ele procura a árvore na avenida mais principal, no jardim mais ornamentado. Ele procura a árvore mais centrada e constrói a casa dele lá. Os cabas para morar lá dentro tem regra para tudo. Paga condomínio caro, paga segurança fora, paga mais isso, paga mais aquilo outro. Mas o João de Barro mora lá, é cuidado lá, ninguém joga uma pedra nele lá, ninguém faz mal nenhum a ele lá, e ele mora lá a vida dele todinha sem ninguém incomodá-lo. Eu fico pensando, irmão Gustavo, quando Jesus disse para os discípulos que eles olhassem para as aves do campo, ele tinha muita razão em dizer: olha, se vocês confiar no Pai Celestial um pouquinho, assim como ele cuida dessas aves e cuida desses lírios aí do campo, ele vai cuidar muito melhor de vocês. Agora falta uma coisa só: façam o que é justo, façam o que é certo, façam o que é correto e deixem o resto por conta dele, que ele faz todas as coisas. Mas acontece, irmãos, que a gente vive atravessando o carro na frente dos bois. A gente vive atravessando. E a leitura que eu fiz nesta noite, o apóstolo Paulo está falando a Timóteo que ele deveria permanecer naquilo que ele aprendeu. Que tem gente que não permanece no que aprendeu, está pulando para cá, pulando para lá, e vai no Valdemiro Santiago e ele diz que compra um chapéu grande que prospera, e compra uma rosa não sei de quem, e compra uma toalha não sei de que, e compra uma água não sei de onde, e compra um sal não sei de onde, e o cara compra, e cada vez fica pior, porque vai gastando o que tem. Aí vai para outro lado, o outro está lá com outro negócio, e o cabra se ilude, fica, e daí a pouco a cabeça dele está voando de um lado para outro. Mas vocês querem ver uma coisa? O que o salmista disse no Salmo de número 125 é verdade. Ele diz que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A crise está batendo aí fora e o crente está indo. O governo está descontrolado e o crente está indo. Os ministros estão querendo mandar em tudo e os crentes estão indo, sabendo de que por aqui tem luta, mas a qualquer momento a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, quem quiser fica aí, porque a igreja foi embora, está com o Senhor para sempre no céu. Glória a Deus. Nós não podemos entrar na loucura que muita gente está vivendo, não, irmãos.
Olha, você chega em casa e você determina, não vai funcionar, não vai dar certo, porque não foi assim que Jesus disse para você determinar nada. Ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis luta. Ou você pode saber que no dia que Deus não quiser mais que você passe por luta, Ele permite que sua senha chegue na chamada, e aí chama a sua senha e acabou as lutas. Porque enquanto estiver por aqui tem luta mesmo, tem tribulação mesmo, tem perseguição mesmo. Mas o que eu e você precisamos fazer é o que Jesus disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Você sabe o que é ter sede e fome? Quando você tem sede, o que você procura? Você procura água para saciar a sua sede. Quando você tem fome, o que você procura? Você procura pão para amortecer a fome que você sente. Jesus está dizendo: você precisa ter sede de justiça, procurar, praticar, viver justiça até saciar a sua sede. Você precisa ter fome de justiça, procurar como alimento que você procura e praticar todo o tempo da sua vida. Tem gente que faz negócio, e já faz negócio já pensando em dar um golpe. Mas tem gente que compra as coisas dos outros já calculadinho, já pensando: não, todo mundo faz, quem tem, eu só vou ser uma a mais que vou fazer. Não, irmão, seja justo. Se você comprou fiado, pague. Comprou fiado Natura, a irmã Maria está esperando. Comprou fiado Boticário, a irmã Maria está esperando. Ela vendeu, mas ela quer receber. Comprou fiado alguma coisinha, não muda de rua não, passa por lá e paga. Isso chama-se prática de justiça. Praticar o que é justo, praticar o que é correto, praticar o que agrada a Deus. Que tem de crente triste com o outro não é pouco, porque o outro tinha uma coisinha e estava precisando de vender. Falando em vender, eu me lembrei agora do caso do irmão, que eu conheci ele. Ele era atrapalhado com o negócio, o camarada contratou um pistoleiro para ir matar ele. E o pistoleiro foi, e alguém dilatou o pistoleiro para o irmão, contou para ele: falou: fulano de tal está com muita raiva de você e mandou o pistoleiro para te matar. Ele disse: então, cara, não, o cara vai te esperar, quando você sair para comprar pão, ele vai te pegar. Aí ele foi, saiu mais cedo, comprou pão, trouxe o pão, trouxe uma manteiga e já fez o café. Quando chegou lá, ele viu o cabra de longe, o pistoleiro estava lá mesmo para matar ele. Ele disse: não, rapaz, antes de você fazer qualquer coisa, entra aqui, vamos conversar um pouco. E aí conversa vai, conversa vem, e ele botou o café na mesa, cortou o pão, passou a manteiga e deu para o camarada, e o camarada caiu na lata dele. E ele comprou o revólver do pistoleiro fiado. O pistoleiro não matou ele e ainda perdeu o revólver, perdeu a viagem. E com certeza arrumou um problema com quem tinha contratado ele. Tem gente que é liso demais. É liso. É manso. E isso atrai o mal para a sua vida. Faça o que é justo. Se só dá para comprar 10, compra só 10, não compra 50. Porque se comprar 50, vai faltar para 40. Você só tem 10. Faça o que é justo. E Deus vai te abençoar poderosamente. Tem gente que... Você já ouviu falar num negócio chamado saudosismo? Alguém aqui já ouviu falar disso? Tem gente que ele vive no saudosismo.
Toda vez que você encontra ele, coisinha velha que aconteceu lá no meu estado, o povo fala, quando quer falar uma coisa que aconteceu há muito tempo, eles falam, tempo do Ronca. Eu não sei que tempo foi o Ronca, não, mas eles falam assim, tempo do Ronca. Tem gente que fica só arrastando essas coisas. É um cambão velho atrás, e é lata velha, história velha triste. Não, irmão, esquece isso. Você sofre menos. Esquece isso. Faz o que Paulo disse. O que Paulo disse? Uma coisa, não julgo que eu já haja alcançado o que eu almejo, mas uma coisa eu faço, é que deixando as coisas que para trás ficam, o que ele ia fazendo? Ele ia avançando, prosseguindo em direção ao alvo. Todo dia. Se o mês passado não deu certo, não esquece o mês passado para trás. Ele não vai voltar, não vai corrigir, não vai consertar, não vai arrumar. Acerta de hoje para frente, daqui para frente, ajusta e faz o que é certo aos olhos de Deus, e Deus vai te abençoar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não adianta eu querer a bênção de Deus, querer prosperar, querer crescer, querer ter alguma coisa a mais na minha vida, se eu estou sempre fazendo as coisas velhas. Isso não vai fluir, não vai dar certo, não vai funcionar. Agora, você quer ver uma coisa? Aprenda a reiniciar todos os dias, aprenda a recomeçar todos os dias, aprenda a dar um novo começo em tudo todos os dias. Uma coisa que não deu certo, você vai ficar o resto da vida com glambúria? Porque eu fico pensando, quando eu era jovem, você nem se lembra direito quando você era jovem, mas de tanto que o tempo já passou, vai ficar lamentando isso? Não. Eu acentuei um projeto na minha vida, irmã Nilde, que o meu projeto era, quando eu chegar com 50 anos de idade, eu tenho que ter uma casa para chamar de minha. Pelejei, cheguei aos 50 anos, tinha uma casa. Agora eu acentuei no meu coração, quando eu chegar a 60 anos, eu vou ter uma casa, e vou ter uma quantia de dinheiro X, guardadinha, reservadinha, independente do que eu ganhar ou deixar de ganhar, eu vou ter uma quantia X, que é para mim, qualquer dificuldade que eu tiver, eu tenho como recorrer a esse dinheiro para me viver. Ah, mas o pastor fulano de tal morreu, tadinho dele, ele morreu lá no fundo do quintal, não sei de quem, não quero nem saber disso. Eu estou querendo saber que eu estou trabalhando, procurando fazer o que é justo aos olhos de Deus, trabalhando com convicção, com certeza, com um plano, com o pé no chão, com firmeza, e dizendo: eu sei em quem tenho crido, eu acredito em quem cuida de mim, eu acredito em quem pode fazer na minha vida. E o tempo vai passando, quem quiser vai ficando para trás, porque todos nós temos a oportunidade de escolha. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser escolher uma vida fracassada, irmão, isso não é responsabilidade de Deus, é uma escolha sua. Deus não tem projeto rasurado para ninguém. Vocês sabiam disso? Quem rasura o projeto somos nós. Eu acentuei uma coisa no meu coração. Eu tinha um propósito e eu tinha um desejo na minha vida. Estou falando com vaidade não, estou falando porque estou falando sobre o que é justo. Eu ganhava, fui trabalhar numa empresa, depois de tanto sofrimento, tanta luta. Isaías, eu não sei nem por que ele não cresceu verde. Tanto chuchu que comia, era disputado o chuchuzinho, pequenininho. Pagava energia, a água estava no calcanhar. Pagava a água e a energia, o aluguel já vinha em cima. Pagava o aluguel, já virava de novo para a energia e para a água.
E pensa numa luta. Bicicletinha Monarch, o garfo com uma cor, os paralamas de outra, e a garupa de outra, e o negócio todo assim colorido, tudo montado. Mas eu acentuei no meu coração, falei, Deus, o Senhor vai mudar a minha história. Aleluia. Como que o Senhor vai mudar a minha história? O Senhor vai me abençoar e eu vou fazer a minha parte. Aí eu acentuei no meu coração 2 ternos, o riscado em vinho, um sapato só, que foi uma irmã que comprou para mim no crediário dela, porque o meu crediário não alcançava para comprar um sapato. E ela comprou e eu paguei direitinho para ela. No nome dela o sapato. E eu fiquei com esse terno vinho e esse terno riscado. E o terno vinho ele virou sem cor. Ele nem era vinho, nem era rosa, nem era lilás. Era um negocinho desituado. Mas eu cuidava dele. E o riscado, as riscas acabou tudinho. Foi arrancando aquela listinha, foi arrancando. E o trem foi ficando estreito. E eu disse, mas não largo, eu vou insistir aqui. Eu vou andar por aqui. E escola dominical lá, culto de oração lá, consagração lá, vigília lá. O que tinha estava por lá. Grudado. Aí quando eu estava pensando, eu disse, agora você é abençoado. O pastor chegou e falou assim, ó, eu preciso que você vá cuidar da congregação, só que eu vou dizer, você nem o dinheiro do ano você não vai ganhar. Misericórdia. Mas eu vou assim mesmo. Você vai? Vou. E tem uma coisa, quando o pastor melhorar, você vai embora. Não vai ficar lá não, porque o pastor precisa voltar. Tá bom. Peguei a minha geladeira branquinha que eu tinha ganhado de presente para minha esposa quando nós casou. O Isaías que estava com o pé branquinho, ele arrumou uma cor assim. Não sei se aquilo lá é Todd. Era bem parecido. Eu fiquei morando na rua do pastor Norival. Quando nós fomos embora, a nossa geladeira não era mais branca não. Ela estava assim, cor indefinida. O pastor chegou e falou, ó, o pastor ficou bom e ele tem que voltar, para na hora do senhor cair fora. Nem dinheiro para pagar, para levar a mudança de volta, ele não me deram. Fui atrás do irmão lá, muito longe, o irmão veio, encostou um caminhãozinho 608, colocou em cima, e lá vai eu de novo. No mesmo lugarzinho do Jardim América. Aí um dia desse, um irmão entrou lá em casa, e ele foi, o carro estava parado, eu tinha colocado os pneus novos no carro, ele foi lá, meteu a mão assim dentro da cava dos pneus. Isso aqui é, né? Com dó do Senhor, quanto que você está na prova? Eu tive vontade de dar uma resposta à altura para ele, mas eu pensei, você não sabe, companheiro, quanto custou para chegar até esse pneu. Faz desse jeito aí hoje. Irmão, faça o que é justo aos olhos de Deus. A Bíblia diz, tudo aquilo que te vier à mão para fazer, faça com alegria. Não faça nada esperando para alguém ver, para alguém te perceber, alguém comentar bem ao seu respeito. Não faça isso não. Faça o que é justo aos olhos de Deus. E ao seu tempo Ele vai cuidar de você. Ele vai te recompensar. Ele vai te retribuir tudo aquilo que você fizer, justo e certo. Para Deus você não precisa fazer meia boca, meio certo, meio torto. Deus não se agrada de nada disso. Pode ser simples, pode ser pouco, pode ser pequeno, pode ser, pareça que seja muito comum, mas se for justo e for puro, Deus recebe e te recompensa abundantemente. Amém. Glória a Deus. Agora, se não for justo, irmão, você vai bater com as cabecinhas, com a cabecinha na parede por aí, para tudo quanto é lado, não vai chegar a lugar nenhum. E não adianta.
Eu acho que vou mudar de ministério. Não adianta. Vou mudar de cidade. Não adianta. Porque o problema não está nem no ministério, nem está em cidade. O problema está em você fazer o que é justo aos olhos de Deus. Se você fizer, aonde você estiver, Deus vai te abençoar poderosamente. Amém. Agora, se você não tiver, não fizer o que é justo aos olhos de Deus, não se engane. Com Deus não existe meio termo. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós temos, ou nós não temos. Ou Deus vê, ou Deus não vê. Não adianta pensar que organizando, fazendo, criando, formando, armando, não funciona. Faça o que é justo aos olhos de Deus e Ele vai cuidar de você abundantemente. Tem gente que pensa, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo assim. Eu sou muito contra essa disseminação desse mal. Olha, irmão, vem cá, irmão, vem cá, chega aqui, conta aqui. Aí o irmão vem, chega. Olha, irmão, foi assim, eu tinha 500 e ali eu dei 500, mas não é que Deus me deu 1000? Aqui, isso não funciona assim. O que a sua mão direita fizer, é bom que a sua esquerda não saiba, porque Deus que vem no oculto te recompensará. Muita trombeta, muito arládio, muita gritaria, não vai chegar a nada. Faz o que é justo, o que é correto. O que a Bíblia diz? Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Não adianta você ludibriar o IPTU para devolver, para dar uma oferta gorda para um orador. Abra do olho com isso, viu, irmãos? Cuidado com essas pessoas que para fazer uma oração com você, você tem que primeiro, eles estipulam o valor para depois você receber a oração. Essa oração, você tem que ter cuidado com esse tipo de oração, esse tipo de coisa. Porque Deus é justo. E Ele nunca estabeleceu isso na sua palavra, que você para receber uma oração tem que pagar alguém, para esse alguém poder orar por você. Isso é um problema muito sério. Faça o que é justo aos olhos de Deus. E é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Permanece naquilo que aprendeste desde o princípio. Quando você aprendeu lá no princípio, como foi que você aprendeu? Como foi que você foi ensinado pelos pais da igreja, que são os mais veteranos? Como foi que seu pastor te ensinou? E por que hoje mudar? Por que hoje alterar? Tem gente que fica preto, vermelho de raiva da gente. Mas, irmão, quando você ficou crente de verdade, você começou a cantar no conjunto Cid de oração, a irmã não andava com a calça esporte por aí na rua, de qualquer jeito. Não andava, não. E por que hoje, com o passar do tempo, a irmã vai mudando as coisas? Tem os crentes que a gente encontra eles aqui na igreja bonitinho e ajeitadinho. Eu tenho até medo quando alguém me chama para ir num aniversário fora, porque eu tenho medo de a pessoa ficar frustrada comigo. Tem que ver. Mas tem crente que tem umas crentes que elas têm um pazinho de brinco guardado para o aniversário, tem um cordãozinho de ouro guardado para usar quando dá uma volta fora do shopping. E por que você usa isso? Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Foi assim que você aprendeu desde o princípio? Hã? Foi assim que você aprendeu desde o princípio?
a ter dois uniformes, a ter duas maneiras de ser. Isso não é justo aos olhos de Deus. Isso não é justo aos olhos de Deus. Eu queria que todas as irmãs que são daqui, todos os crentes que são daqui, queria muito que todos tivessem estado aqui no domingo de manhã, no estudo bíblico que o pastor Divino Neves ministrou, para a irmã ver a gracinha que vai ser para quem ficar aqui. Como que vai ser engraçado ter que enfrentar demônios com dentes de leão, cara de homem, cabelo de mulher, corpo de cavalo e cauda de escorpião, sendo rasgado pelo meio, atormentado e a morte presa, sem ter para onde correr. Esse corpinho que Deus deu para você, irmã, não é para você andar provocando o pecado e a lascívia na vida dos homens por aí, não. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Precisa ser zelado, precisa ser cuidado. E só tem um homem que deve ver a desenvoltura do seu corpo. É aquele com quem você casou. Esse pode. Agora os demais não. E nós estamos vendo muita gente se embrenhando por esse caminho, descendo para esse rumo. E isso não é justo aos olhos de Deus. E eu quero que os irmãos entendam, pelo amor de Jesus Cristo, você pode não obedecer a liderança, você pode dizer que não está nem aí para pastor, você pode dizer que não está nem aí para a igreja, que se apertar você muda. Agora eu quero ver você mudar o ponto de vista de Deus, que é justo. Eu quero ver você escapar do que está escrito aqui. Eu quero ver você mudar. Faz uma emenda, vai no STF, vai com Alexandre de Moraes, vai com o Dino, vai com o Dinossauro, vai com Lula, vai com quem você quiser. Eu quero ver você mudar o que está escrito aqui. Daqui ninguém escapa, daqui ninguém passa despercebido, daqui ninguém passa da jeitinho, daqui não tem propina, não tem negociada. Só existe uma coisa só: ou nós vamos com justiça para o céu, ou nós vamos para o inferno. Não tem para onde correr. Pastor, eu faço o meu caminho do jeito que eu quiser. Você pode fazer. Pode. Glória a Deus. Já mesmo o irmão estava falando para mim que estava conversando com os irmãos, e os irmãos disseram para ele: você quer uma cerveja? Não, não quero cerveja não. Eu me digo, sou crente. Ele disse: quem falou que tem alguma coisa a ver com beber cerveja? Isso daqui que nós estamos bebendo cerveja sem álcool. Engraçado, né? Não é cerveja? Irmãos, vamos fazer o que é justo aos olhos de Deus. Vamos praticar o que é justo. Vamos deixar Deus agir nas nossas vidas, e tudo vai melhorar na nossa vida. Vai melhorar financeiramente, vai melhorar espiritualmente, vai melhorar no meio da família, vai melhorar em todas as áreas. Mas faça o que é justo aos olhos de Deus. Aquilo que desde o princípio você aprendeu, permaneça. Aquilo que você foi instruído, permaneça.
Pastor, mas ficar usando essas coisas assim, roupa de velha, Você não quer usar roupa de velha, não? Então forra nova. Você não precisa de usar roupa de velha. Porque para tudo, irmãos, existe uma tentativa de justificativa. E isso não funciona. Aos olhos de Deus, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão de ser pastor. Eu tenho uma preocupação muito grande. É tanto que no dia que vocês me verem, eu tiver que ser pastor de vocês, para não ter que ficar passando a mãozinha na cabeça de vocês, prometendo para vocês coisas que não existem, vocês podem saber que eu não sou mais pastor, não. Não sou, porque eu tenho medo, eu tenho temor do que está escrito aqui. E vocês não pensem que nós vamos ser julgados por outro livro, que não é por outro livro, nós vamos ser julgados pelo que está escrito aqui. É aqui que você vai se encaixar. É aqui que você, ou você vai glorificar muito, ou você vai gemer muito eternamente. Ou você vai dar muito glória a Deus, ou você vai dar muito grito de misericórdia sem ter ninguém para te ouvir. Vai ser por aqui, meu irmão. É por aqui, irmã. Não tem outro meio, não tem outra saída, não tem outra coisa. Não, pastor, mas tem uns caras aí que parece que os caras trouxeram da Bíblia. Então vai nessa para ver você aonde que vai dar esse negócio. Vai dar no lugar errado. Fique no que você aprendeu desde o princípio. Como era que era a sua avó? Como era que eram os pastores lá da antiguidade? Como era que era lá? O negócio era arrochado. E por que hoje está ficando tanto folgado do jeito que está? Parecendo batida de padre, de tanto que está folgado. Eu fico, irmãos, tem dia que me dá assim, um negocinho. Eu não gosto nem de parar para pensar. Mas quando eu vejo um crente, ele sabe o rito da igreja, sabe o costume da igreja, sabe o jeito da igreja, aí pega e bota os também, tudo esquisito, tira umas fotos, e ainda fica postando, parecendo que está falando assim: olha, você está vendo? Eu sou do relaxo mesmo, do trem, cuida da mesmo. E eu tenho dia que eu quero ficar triste com isso, depois eu fico alegre. Falo, mas eu vou cumprir a minha obrigação até lá. Vai chegar lá. Depois alguém vai olhar com o olhinho comprido lá de longe e vai dizer assim: ô pastor, eu fico pensando no Mário José. O pastor Divino falou uma coisa aqui interessante, que eu nunca tinha tentado para aquilo que ele falou. Ele disse que quando Noé entrou para dentro da arca, quantas mães não chegaram com os bichinhos de colo dizendo: ô seu Noé, pelo menos o bichinho, deixa ele entrar. Pode não. Você já pensou? Quantas mães tem aqui nessa noite? Deixa eu ver ali. Estou com a mão assim, não estou levantando a mão não, viu? Não sou mãe não, sou pai. Vou dizer uma coisa para vocês que ela é meia dura, mas é verdade. A sua filha, ela vai ser o reflexo de crente que você passa para ela. A sua filha vai ser o modelo de crente que você está mostrando para ela todo dia. Ela está aprendendo a ser crente com você. Como que está a sua prática de crente? Está indo para frente ou está voltando? Como que a sua filha está crescendo e está vendo o que você está fazendo? Tem umas mães que elas tinham muita vontade de usar uma sainha de piriguete e às vezes ela não tem coragem de usar porque às vezes o marido briga e ela bota o filho. Isso é duro, mas eu preciso dizer isso para vocês.
Ensina o modelo que você aprendeu lá no princípio. Não relaxa não. Porque você pode ter que ir para o inferno junto com a sua filha e chegar lá, você tem que sofrer eternamente. Você sentadinho de lá e a filhinha sentadinha do outro lado, uma olhando para a outra dizendo assim: isso aqui é misericórdia, e o fogo comendo, misericórdia, e o fogo queimando, misericórdia, e o fogão ardendo, tudo dentro. Gente, ser crente não é ser religioso. Ser crente não é brincadeira. Ser crente não é coisa para você andar levando de qualquer jeito. Ser crente é permanecer fiel ao Senhor, caminhando em direção ao céu. Aleluia a Deus. Caminhando em direção ao céu. Vou repetir para você gravar bem isso. Não seja crente para frequentar, crente frequente de igreja, carteirinha de sociedade de cristão. Não seja crente lavado e redimido pelo sangue de Jesus, nascido de novo, esperando a trombeta tocar para você ser arrebatado. A minha alma chora nessa noite por pensar que a trombeta vai tocar e muita gente vai ficar aí chorando sem ter esperança, sem ter expectativa alguma. Seja crente para valer, faça o que é justo aos olhos de Deus. E se a eternidade chegar, esteja preparado, pronto. Você não pode ficar esperando para fazer um concerto só quando você ficar sobre a cama. E se você não ficar? Que a vida, ninguém sabe até que hora que é a existência dela. Se a morte chegar e não der tempo, e aí? Como que vai fazer? Tem que enfrentar a eternidade de todo jeito. Tem para onde correr. Amém? Vocês parecem ficar assim pensativos, é para pensar mesmo. Às vezes eu faço vocês sorrir assim, mas vocês não pensam que eu estou brincando, não, que eu estou brincadeira não.